Olá, aqui é o Professor Vitor e veremos nesse vídeo uma introdução ao software Arena bastante utilizado em simulação de eventos discretos. O software Arena é ao mesmo tempo uma linguagem de simulação e um ambiente de trabalho e experimentação. E ainda conta com avançados recursos de animação. Ou seja, ao mesmo tempo em que se pode modelar o sistema, pode-se realizar os experimentos e ainda ver o sistema funcionando através de animações. A interface do Arena é padrão do Office, então a usabilidade é bastante conhecida, com botões, comandos, menus que agregam as funções semelhantes às que encontram em outros softwares do tipo Windows. O Arena é distribuído pela Rockwell Automation e no Brasil pela empresa Paragon. No software Arena, o processo de modelagem, ou seja, a construção do modelo, é o ato de explicar ao software como o sistema funciona. No sistema, utilizamos um conjunto de elementos para construir um fluxograma. O fluxograma é usado para se descrever o funcionamento do sistema. No Arena, o conjunto de elementos para construir o fluxograma são um conjunto de formas geométricas que substitui os elementos dos templates. Veremos que na modelagem no Arena utilizaremos alguns elementos dentro do módulo de fluxogramas e módulo de dados. Do lado esquerdo temos um elemento de um módulo de fluxograma que são utilizados para construir efetivamente o fluxograma dentro da área de trabalho. Ainda possui uma janela que permite configurar as ações referentes a esse elemento. Por outro lado, e no nosso lado direito, temos um elemento do módulo de dados. Apesar desses elementos de módulos de dados aparecerem nas janelas de templates, eles não são colocados na área de trabalho. Veremos que esses elementos apresentam uma lista de dados na área de planilha, onde podem ser editados. No Arena, as entidades elas são divididas em recursos e entidades. Os recursos eles representam as estruturas do sistema, como máquinas, postos de trabalho, meios de transporte, pessoas que participam de processos e etc. Como nós vimos na construção dos diagramas de ciclo de atividades, são as entidades que possuem ciclo fechado de ações. Essas entidades, então, são os recursos. Por outro lado, as entidades aqui no Arena são a parte circulante do modelo, ou seja, são temporárias. Elas entram, são processadas e saem do sistema. Elas percorrem a lógica estabelecida pelo fluxograma, interagindo com os recursos. Vamos ao Arena. Aqui nós temos a barra de ferramentas, aqui nós temos a barra de templates, aqui nós temos a área de trabalho e a área de planilhas. Na área de trabalho, nós podemos arrastar os elementos do fluxograma para construir o nosso modelo. Para criar uma entidade, basta você clicar em Entity, dar duplo clique na barra de planilhas e nós podemos clicar com o botão direito e editar via caixa de diálogo. Desta forma, podemos editar todos os campos que quisermos. No primeiro campo, temos o nome da entidade. O nome da entidade é um nome representativo para a entidade do sistema. Pode ser pessoa, peça, item, veículo, pedido, barco. O nome que representa a entidade que vai ser processada e depois sair do sistema. Neste campo, podemos selecionar uma figura para representar a entidade. E nos outros campos, são campos relacionados aos custos para esse tipo de entidade em diferentes situações. Esse checkbox define que essa entidade terá seus dados nos relatórios. Você pode clicar em OK e a entidade estará configurada. O primeiro elemento que nós vamos ver é o Create. O Create, para configurar, basta dar duplo clique sobre o elemento. Na caixa de diálogo para a configuração do Create, nós temos o campo Name para definir uma descrição do módulo, sem acentuação. Do lado direito, nós definimos qual é o tipo de entidade que é criada por esse elemento.
A seguir, nós temos as configurações do intervalo de tempo entre chegadas. Em type, definimos o tipo da chegada, se segue uma distribuição de probabilidade, se é programada, se é constante, ou se nós vamos construir uma expressão para representar essa chegada. Depois, temos os valores relacionados ao tipo. Se definimos como random, temos que informar qual é a média e a unidade de tempo. Neste campo, nós temos quantas entidades deverão chegar a cada vez, depois qual a quantidade máxima de entidades a serem inseridas por esse módulo create, e por fim, qual é o momento da primeira criação de uma entidade. O segundo elemento que vamos ver é o dispose. O dispose ele é responsável por eliminar entidades. Basta colocarmos um nome para esse tipo de elemento que seja representativo e se deixarmos o checkbox ativado, ele coleta as estatísticas sobre as entidades que saem por esse elemento. Um sistema que utilizaria esses dois elementos seria em uma rodovia com um tamanho indefinido e o número de faixas infinitas, os carros entram e saem do sistema, sem nenhum tipo de processamento. Um outro elemento que encontramos no Arena é o elemento process. O elemento process é utilizado para modelar espera, uso de recursos, entre outros. Para configurar, basta dar duplo clique sobre o elemento. Nessa caixa, a gente encontra o campo name para descrever a função do módulo. Nós encontramos uma combo box definindo type, que pode ser standard ou submodel. Encontramos um conjunto de campos para definir a lógica desse process. O process tem várias ações possíveis a serem tomadas. Pode ser a ocupação de recurso, espera simples e outras combinações. Uma das ações é o atraso, o delay. Nada mais é do que fazer com que a entidade espere um determinado tempo quando passar por esse process. Qual seria o tempo? Basta descrever aqui embaixo. Neste combo box, nós encontramos um conjunto de distribuições de probabilidade pré-definidas, definir tempo constante ou uma expressão a ser criada. No segundo combo box, temos as unidades de tempo. No terceiro combo box, temos a definição de custos associados ao processo. E abaixo aparecerão campos relacionados à distribuição de probabilidade definida no primeiro combo box. No nosso sistema anterior, uma analogia com o uso do delay seria o mesmo sistema com faixas infinitas e agora os carros entram, passam por um obstáculo que consome tempo e saem do sistema. Esse consumo de tempo é modelado através do delay. Além do delay, podemos encontrar outras três opções: sysDelay, sysDelayRelease ou DelayRelease, que nada mais é do que sys segura o recurso para uso daquela entidade. Delay espera um tempo que representa o processamento daquela entidade nesta ação. E release é liberar o recurso utilizado neste processamento. Abaixo fica os mesmos campos relacionados ao tempo do delay. No nosso exemplo, utilizar sysDelayRelease poderia ser uma forma de modelar um pedágio com capacidade de uma única cabine. Os carros entram no sistema e um a um eles vão passar pelo pedágio. Diferente do delay, que todos podem esperar ao mesmo tempo, no pedágio cada um utiliza o recurso na sua vez. Para configurar o pedágio, primeiro definimos a action como sysDelayRelease. Nesse campo podemos definir a prioridade do recurso no atendimento desse process. Um recurso pode atender mais do que um process. E aqui definimos a prioridade que o recurso deve dar ao processo, que pode ser low, medium ou high. A seguir definimos qual é o recurso envolvido no processamento. Clicamos em adicionar e abrirá esta caixa de configuração do recurso envolvido no processamento. Escolhemos Resource, definimos o nome do recurso associado a esse processamento
e aqui quantas unidades do recurso são necessários para o desenvolvimento de uma atividade. E aqui eu chamo a atenção de vocês para isso. Esta unidade é quantas unidades deste recurso são necessárias para o desenvolvimento desta operação. Se seria o pagamento do pedágio, quantos operadores são necessários para realizar um pagamento? Clica em OK, está configurado o pagamento do pedágio com um operador. Podemos configurar o recurso através dessa caixa. Se nós não tivermos configurado o recurso anteriormente, você pode escrever o nome do recurso que ele será adicionado ao modelo. Entretanto, o recurso pode ser adicionado antes do uso em qualquer um dos processes. E nós podemos fazer isso através do elemento de dados Resource. O elemento de dados Resource se encontra na barra de templates. Você seleciona com um clique e ele aparece na área de planilhas. Basta dar duplo clique nesta área e um resource será incluído. Se você quiser configurar, pode configurar diretamente aqui ou então clicar com o botão direito e editar via caixa de diálogo. E aparecerá a caixa de configuração. Na caixa de configuração, nós podemos definir o nome, podemos definir o tipo, se é capacidade fixa ou se há uma programação de capacidade. Definimos a capacidade, ou seja, quantos deste recurso estão disponíveis no sistema. Podemos definir os custos relacionados a este recurso, quanto custa esse recurso quando ele está ocupado, quando ele está ocioso ou quando ele está sendo utilizado. Podemos definir aqui quais os estados desse recurso, se ele está ocupado, se ele está ocioso, se ele está em quebra ou outros estados possíveis. E nesse campo nós podemos adicionar falhas que ocorrem nesse recurso. As falhas são inseridas no modelo previamente em outro elemento de dados. Antes de executar nosso modelo, nós vamos em rodar e configurar para configurar o experimento. Na aba Parâmetros de replicação, nós vamos encontrar o número de replicações dos experimentos e aqui eu chamo a atenção que uma replicação difere da outra simplesmente mudando a semente inicial. Todas as outras configurações do sistema são iguais. Temos esse conjunto de checkbox que define a limpeza do sistema. Se entre as replicações se inicializa as estatísticas e o sistema. Se este campo estiver marcado, as estatísticas coletadas zeram entre as replicações. Se este campo estiver marcado, as filas zeram entre as replicações. Podemos definir um horário e data para simular. Podemos definir um período de aquecimento do sistema e as unidades de tempo para esse aquecimento. Podemos definir a duração da replicação. Quantas horas, quantos minutos, quantos segundos esta replicação vai durar. Podemos definir quantas horas por dia terá o nosso sistema. E a unidade de tempo de base. Chamo a atenção para vocês que esta unidade pode ser em segundos, minutos e horas, e isso é bastante relevante quando nós queremos fazer análise dos relatórios. Além dessas condições de duração de replicação, nós podemos também definir uma condição de término relacionada ao tamanho da fila, ao número de entidades que entraram no sistema ou outro tipo de término. Na aba Parâmetros do projeto, podemos definir um título para o projeto, nome do analista, descrever de que se trata o projeto, e aqui eu chamo a atenção para a coleta das estatísticas. Por default, somente estão marcadas as entidades, os recursos e as filas, mas eventualmente nós queremos adicionar outros elementos, os mais comuns, processos, que não estão marcados, mas nós queremos avaliar as estatísticas. Então, antes de executar os experimentos, lembrem-se de marcar este campo e aplicar. Após executar os experimentos, o Arena pergunta para você se você quer exibir os relatórios. Você vai clicar em sim
e aparecerá na barra de templates, no campo Report ou Relatórios, um conjunto de relatórios possíveis, que serão exibidos no formato PDF, logo ao lado. Aparecerá aqui o nome do projeto, as replicações e os diversos relatórios possíveis. Utilize essa seção para navegar entre os relatórios fornecidos pelo Arena. A conexão entre os blocos pode ser feita utilizando o botão Conectar. Primeiro, você seleciona a saída do bloco antecessor e, após, você seleciona a entrada do bloco sucessor. Para executar a simulação, vá à aba Execução e aperte o Play. Você também pode ajustar a velocidade utilizando a execução em lote e reduzir a animação.